Olá, olá! Gente, esse assunto aqui só estuda quem é VIP, tá? Quem é top. Parabéns, subiu de nível, tá? O que cai na tua prova? Vamos ser diretos ao ponto. O que cai na prova sobre esse assunto? A diferença entre tradução e interpretação. Segunda coisa que cai, modelos ou tipos, né? É a mesma coisa de tradução, os tipos de tradução. Tá aí, que são 4. E por último, os tipos de interpretação, ou também como é falado, os tipos de tradução e interpretação, que é mais um pouquinho. Que são 8 tipos de interpretação, ou como eu falei, tradução e interpretação. Ok, e por último, agora é por último mesmo, as competências na hora de se interpretar. Esse assunto está dentro dos tipos de interpretação. Como assim? Vou escrever aqui primeiro, peraí. Tá, competências também podem ser chamadas habilidades na interpretação. 6 tipos de competências. Tá, ok. Cai todos os tipos de tradução? Até que cai. Cai todos os tipos de interpretação? São 8, não cai. Cai só 3, tá? Principalmente 3. Quais? O simultâneo, o consecutivo e o sussurrado. O que você disse, Milady? Eu disse sussurrado, é porque sussurrado eu falei sussurrado. Cai mais esses 3 tipos, mas eu vou falar de todos, tá? Porque vai que a sua banca queira inovar, eu vou falar de todos, mas cai principalmente esses 3. Quais, Milady? Repete aí. Simultâneo, consecutivo e o sussurrado. Tá, vou parar de palhaçada. Sussurrado. Ok. As competências na interpretação. Geralmente cai todas. São aquelas questões mais longas, né? Que pede, relacione uma coluna com a outra e cobra os 6 tipos e pede para você relacionar o nome da competência com a explicação do que ela é. Beleza? Vamos virar aqui nossa folha de caderno para começar. Então tá, primeiro tópico lá, diferença entre tradução e interpretação. Muito simples. Tradução é uma atividade tradutória de textos escritos. Repetindo, tradução é uma atividade tradutória de textos escritos. Então envolve coisa escrita. Vou escrever aqui. Então, gente, a palavra-chave é essa, escrito, coisa escrita, beleza? Tradutório tem acento, né, gente? Eu acho que tem. Pessoal da letras aí, me ajuda. Ok, agora interpretação. Interpretação é tida como toda atividade tradutória também, só que de textos orais ou sinalizados. Vou escrever aqui no nosso caderno. Ok, então a palavra-chave aqui é orais ou sinalizados, ok? Tá entendido isso? O próximo passo é o item 2. Ok, mas antes de falar os tipos de traduções, a gente tem que saber a diferença entre os signos verbais e os não verbais, porque esse termo é usado para definir as traduções. Vamos lá, signos verbais e não verbais. Ok, os signos verbais e não verbais não caem na sua prova perguntando o que é um signo verbal, o que é um signo não verbal, mas esse conceito cai dentro dos tipos de tradução, porque ele é esperto, ele já subentende que você já sabe. Os signos verbais são, nas línguas faladas, são as palavras, né, as frases, expressões, e nas línguas sinalizadas são os sinais, entendeu? Vou repetir. O que é um signo verbal? É a fala ou os sinais. Repetir mais uma vez. O que é um signo verbal? São as palavras ou são os sinais, quando é uma língua de sinais. E os signos não verbais, como que é isso? Por exemplo, num quadro, numa tela, na parede aí da sua sala. Qual que é o signo? É o não verbal. E dá um exemplo desse signo não verbal. Por exemplo, as cores da tela que tenha na sua sala, a textura do quadro. Outro exemplo de um signo não verbal, uma escultura, as características dos signos não verbais. O tamanho dessa escultura. Por exemplo, se a pessoa era muito importante, eles fazem uma estátua grande. Isso é um signo não verbal, indica a importância daquela pessoa, né? O material do qual é feito essa escultura é um signo não verbal. Se for uma estátua de ouro, por exemplo, primeiro que ela nem vai estar parada aí na rua, né? De ouro quer dizer que é uma pessoa extremamente importante. Lembra lá na Bíblia, você que conhece a Bíblia, a estátua lá de Nabucodonosor? Era uma estátua enorme com vários materiais, porque Nabucodonosor se achava
E isso era um signo não verbal que ele passava. Entendido isso? Isso é importante, tá? Vamos para os tipos de tradução. Os tipos de tradução, como eu falei, temos 4. Os autores mais antigos falam 3. Eu vou explicar por quê. O primeiro tipo de tradução, que é a mais conhecida entre todos nós aí, a tradução interlingual. Essa é a tradução mais comum que a gente conhece. No nosso caso aqui, tradução de Libras para português. É uma tradução interlingual, do inglês para o português, português para Libras, francês para Libras, tudo interlingual. Você pega o signo verbal de uma língua e passa para o signo verbal de outra língua. Essa é a tradução interlingual. Lembrando, né, que esse prefixo aqui, o inter, ele significa entre. Então, lógico que é entre línguas diferentes, seja oral para sinalizada, sinalizada para oral. Agora temos a tradução intralingual. Você que tem filho pequeno, você usa essa tradução aqui direto. Você pega o signo verbal da sua língua, nosso aqui português, por exemplo, e traduz para os signos verbais da mesma língua, outras palavras. Quer um exemplo legal aqui? É você explicar para uma criança. Você fala para a criança alguma coisa, é o diálogo entre uma criança e um adulto, e que o adulto explica um termo desconhecido para a criança. Por exemplo, eu tenho uma amiga aqui de 6 anos, minha amiguinha. Quando a gente veio brincar, teve um dia que eu falei assim, a gente tava brincando de boliche. Eu falei, Lulu, mira ali, mira para você acertar. Aí ela me perguntou, o que é mirar? Aí eu expliquei, mirar é você pensar, eu vou acertar naquele lugar e acertar. Então eu fiz uma tradução intralingual, você usa palavras do mesmo idioma para explicar alguma coisa do mesmo idioma que você não entendeu. Quando a gente vai consultar o dicionário, a gente está, por exemplo, fazendo uma tradução intralingual, um dicionário de português, você que fala português. Beleza? Muito fácil, né? Essa tradução é o seguinte, é a tradução dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais, entendeu? Você usa signos verbais para traduzir os não verbais, ou vice-versa. Nossa, Milady, mas falou grego aí. Vou traduzir para você, vou fazer uma tradução intralingual. Eu adoro dar exemplo. Vou dar um exemplo para essa tradução intersemiótica. O que é isso? É você, por exemplo, pegar uma música e transformar num filme. Lembra aquele filme Faroeste Caboclo, do Renato Russo? Era uma música e eles transformaram em filme. Esse é um exemplo de tradução intersemiótica. É transformar um livro para um filme, isso também é muito comum, tá certo? Música para filme. Filme para música eu acho meio difícil, é mais essas coisas. Pois é, gente, escrevi alguns exemplos aí. Vocês viram como eu escrevo rápido, né? Você piscou o olho, apareceu aí. Eu pus um exemplo aí, ó, do Faroeste Caboclo, lá do Renato Russo. Outro exemplo é traduzir um texto para um espetáculo de dança. Não tô lembrando um exemplo agora. É o exemplo do exemplo, né? Outra coisa é traduzir um espetáculo de dança para um filme. Que foi que aconteceu naquele Cisne Negro. Lembrei do Cisne Negro, tá bom? Nossa, e tá faltando um aqui que é muito simples. Na verdade, olha só, esses 3 primeiros são... Teve um cara, o Jacobson, ele definiu esses 3 apenas. Mas tem mais um, que é a tradução automática. Vou escrever aqui, automática. Ela surgiu depois, usando um sistema computacional. Por exemplo, você usa o Google Tradutor para traduzir algum termo que você não conhece? Quem não já fez isso? Isso é uma tradução automática, usa computador, usa meios eletrônicos. Como Jacobson morreu em 1982, não tinha internet na época dele, então ele não conheceu a automática, é a caçula aí, né? Então também temos essa tradução automática. Um exemplo, o Google Tradutor. Vou escrever aqui, exemplo Google Tradutor. Um problema dessa tradução automática é que ela tem dificuldade em traduzir termos polissêmicos. O que são termos polissêmicos? São termos que têm vários significados. Por exemplo, na Libras, o sinal de sábado e de chupar, laranja, eles são iguaizinhos, né? Eles são homônimos, que a gente poderia dizer, e depende do contexto. Então, termos polissêmicos são termos que dependem do contexto para serem traduzidos, entendidos. E o Google Tradutor, se você digitar uma palavra que depende do contexto para se entender, ele vai errar. Por isso é importante saber
Bem, a máquina ainda não substitui o homem.